de se encherem realmente de piedade pelos homens, porque o Cristo raiou no terceiro dia em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Bendita seja a salvação trazida por Jesus, e que a cristandade compreenda o mistério sacrossanto da cruz. Ismael. Em 15 de abril de 1938. Sede unidos, por amor a Jesus. Nesta sessão comemorativa da Paixão, muitas são as almas que desejam trocar ideias convosco, muitos são os espíritos que vêm às diferentes sessões da terra trazer o seu voto de paz e de felicidade para todos os homens. Eu venho concitar-vos também, porque leio nos vossos corações o sentimento verdadeiramente evangélico que vos une uns aos outros. Meus amigos, quem é espírita cristão, mais unido se chega ao seu irmão quando esse irmão tem por seu destino a dor, quando o sofrimento faz morada em seu seio. Nos momentos de alegria, ou nos dias das grandes datas jubilosas domésticas, é possível que algum espírito amigo se manifeste e tome parte nos folguedos inocentes quando o ambiente o atrai, mas, nos momentos de tristeza, inquietação e dor, nos momentos cruciantes da vida, nas lutas íntimas, nas angústias da alma, nesses momentos a nossa presença é mais constante e muito mais assídua. Hoje, por exemplo, o mundo cristão comemora a passagem do evento miraculoso do Calvário. Sim, miraculoso, porque, quando os homens transpunham o cadáver da cruz para a sepultura, transportavam, é certo, um corpo, morto, mas um corpo que continha-se vida que eles não poderiam compreender. Encerrado o cadáver no túmulo, o espírito se alou e, no tempo predito, corporizou-se e se apresentou a todos aqueles a quem se quis mostrar. Quando a pedra do túmulo se ergueu, a soldadesca foi testemunha de que aquele que havia sido sepultado na rocha, não era simplesmente um homem. Meus amigos, o Jesus daquele tempo, o Jesus que amansou as águas do lago de Genesaret, que deu vista aos cegos de nascença que pela estrada perambulavam, o Jesus que curou os leprosos que corriam em socorro pelo seu nome, o Jesus que retirou com vida Lázaro da cova, o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo, que entregou a sua própria mãe, ao filho da viúva de Naim, esse Jesus permanece até hoje. Ele é vosso, ele vos ama, ele vos tem no seu coração amigo, sem esquecer um só de vós todos, se sois filhos obedientes, se reconheceis como ele vos ama, como ele vos acaricia e enxuga o pranto, sois amados com aquela alegria com que se ama um filho amante, mas com tristeza profunda quando sois rebeldes, como também vós, os homens, vedes com tristeza desvio de um filho querido. Meus filhos, meus amados amigos e meus irmãos, quando passei por este mundo de dores e provações, muito sofri, muitas lágrimas verteram os meus olhos. Jamais, porém, minha fé se apagou nesse dilúvio tremendo de lágrimas amargas. Cada vez mais eu orava, era ativo, e acreditava em Deus. Hoje, percebo que nem todos os meus têm o mesmo devotamento, mas, alguns o têm, e, para esses, uma palavra de conforto: quanto mais forte for a dor, mais firme deverá ser a vossa fé. Meus amigos, no dia em que se comemora o cálice amargo da paixão de Cristo, todo aquele que o tem próximo dos lábios, não afaste. Peça a Jesus que nesse cálice de fel derrame a gota de mel, que representa a fé, para que o busque calmo, sereno, oferecendo todos os seus sofrimentos àquele que tanto sofreu por todos vós. Meus amigos, eu vos abraço e vos concito a serdes fiéis para a vossa instituição. Alfredo Barcelos. Em 15 de abril de 1938. Um apelo veemente. Meus amigos, mais profundo seja o vosso silêncio neste instante. Dirijo-me a ti, Pôncio, tu, que tantas encarnações tens tido desde a noite do Calvário, tu, que lavaste as tuas mãos de sangue do justo, tu, que quiseste mostrar-te sem culpa diante daquele que bem sabias ser um inocente e lavraste, ainda assim, a sua condenação, tu,
que tantas vezes tens vindo ao planeta e nem por isso confiaste em Cristo? Responde à interrogação que te faço. Não respondas, porém, em voz alta, porque não há necessidade. Responde a ti próprio, ao âmago da tua consciência. Procuras ainda hoje por acaso onde está a verdade? Pôncio. Será possível que a tua consciência ainda não te tenha mostrado onde ela se encontra? Queres vencer pela tua ciência, pelas tuas palavras, pisando aos pés o dogma profundo do cristianismo? Queres ser um bom, praticando atos verdadeiramente nobres, como os que praticas, afastado do cristianismo? Digo-te em face, para não perder oportunidade de o fazer, tu sentes, efetivamente, o Evangelho, porque sabes sofrer, guardar a dor, resistir de pé, verter lágrimas ocultas, para que o mundo não as venha analisar. Sabes pensar, e tens um coração enorme, capaz dos mais altos sacrifícios. Responde-me, pois, porque não reconheces o poder do Divino Mestre, o único que te pode dar um jeito na trama em que te vês envolvido. Mas responde à tua própria consciência, e saberás responder ao íntimo do teu ser. Pôncio. Naquele tempo, tu perguntaste onde estava a verdade. E a verdade, tão pura quanto nasceu, estava de pé, defronte de ti. A verdade era o Cristo do Senhor. E quando lavaste as mãos, pensado que assim lavavas a culpa do teu crime, na tua consciência notavas que tua alma permanecia impura, negra, e pela tua fraqueza ficaste um homem inutilizado para o resto da existência. Nas vindas e revindas do teu espírito ao planeta, padeceste, sofreste, o teu espírito vacilou sempre, como a mariposa que se atira para a luz, dela querendo fugir, seguiste sempre para o ponto central das tuas preocupações, Jesus. Queiras ou não queiras, eu te digo, nesta data em que o mundo comemora a paixão e morte daquele a quem tu prendeste, ele é verdade. Chega-te para ele e a verdade inteira penetrará no teu cérebro, no teu entendimento, e a terás no teu espírito. Só então compreenderás as vicissitudes do mundo, as fraquezas do próximo, e terás a caridade, que não te falta para outros efeitos, compreendendo que a humanidade sofredora, que não pode levantar-se do seu pecado sem o Cirineu divino, que é o Nazareno. Ninguém vencerá sem o Cristo, e jamais perderá sua causa aquele que dele não duvide. Pôncio. Acorda enquanto é tempo. Deus te guie. Tiago. Em 15 de abril de 1938. Jesus ressuscitado. Meus irmãos, meus amigos, quando se pensa na tragédia do Calvário, não pode deixar de vir ao espírito, logo em seguida, a lembrança da ressurreição de Jesus. Seus inimigos, julgando-o morto, tiveram receio de que os discípulos lhe viessem roubar o corpo da sepultura, para dizer que vivera. Que fariam eles de um corpo morto? Como poderiam dizer que havia ressuscitado, se efetivamente não houvesse aquele corpo reduzido a cadáver? No entanto, eles assim pensaram. Às vezes, em situações angustiosas, difíceis, os homens compreenderam perfeitamente que erraram, mas não sabem agir com hombridade, assumindo inteira responsabilidade do seu erro, e ficam quais crianças imbeles, raciocinando tolamente, falsamente. Foi assim que Pilatos, Herodes e outros, assustados, combinaram que se haveria de guardar o túmulo, para que não se desse o roubo, para que os discípulos, pobres criaturas sem proteção da terra, não viessem à noite tirar dali o corpo de Jesus. Para depositar aonde? E vieram os soldados, fortes, armados até os dentes, guardar o sepulcro. Debaúde. Ao grande clarão do anjo que se apresentou, caíram por terra, rolaram, e só não sucumbiram porque foram acudidos a tempo. Jesus saiu glorioso, divino e ressurgiu, conforme havia dito. Meus amigos, guardai de memória estes fatos, narrados singelamente nas páginas dos evangelhos que escrevi. Guardai-os de memória, não vos esqueçais de que o Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje e será o de amanhã. A sua personalidade augusta não sofreu alteração.
Ele baixou a este mundo de dores e sofrimentos para traçar o caminho que todos vós deveis seguir. Ides-vos aproximando da linha do bem, Jesus vos acompanha radioso, alegre e feliz. Cumpris os vossos deveres de homens honestos e dignos, Jesus está contente convosco. Mas, quando o vosso pé se desvia do caminho da honra e da dignidade, Jesus se entristece e busca, como pastor que guia suas ovelhas, levar-vos para o bom caminho. Por vezes o consegue, sem violar a grande lei do seu Pai, o livre-arbítrio. Por vezes, as insinuações são tão claras e positivas, que vós voluntariamente, volveis para o bom caminho. Outras vezes, porém, o vosso orgulho, o vosso indomável não se submete, e vós quereis descambar para o caminho da descrença, quereis, como o corcel desenfreado, partir a todo galope, sem olhar para os precipícios que tendes em frente, quereis, como insensatos cair na profundeza dos abismos, e, como os loucos, raciocinais falsamente, fundais teorias opostas ao cristianismo, procurais, na matéria, argumentos que não podem servir para o espírito, e aprofundais estudos de natureza oposta daqueles que o cristianismo vos aponta. Aprendeis, tornai-vos ilustrados, sábios até, mas falta-vos a crença naquele que é mais do que todos vós, naquele que é o mestre dos mestres, que é a ciência infinita, naquele que tem o livro do infinito aberto diante dos olhos, pronto a mostrar-vos todas as páginas. Então que fazer? Consentir que caminheis como a criança insensata, ferindo-vos nos abrolhos dessa existência, caindo nos precipícios que ela vos aponta, errando, crucificando a vossa alma? Não. Jesus vai, então, buscar a mensageira bendita de seu Pai, a amiga dileta do sofredor, e lhe diz: dor amiga, é a tua vez. Desce, vai brandamente, e pouco a pouco, alteando a temperatura do teu ser, vai agindo mais fortemente, até que consigas trazer para o caminho do bem aquela alma transviada da minha lei. Papel importantíssimo, meus amigos. Papel que Deus confia à dor, porque só ela é capaz de o executar. Nem os carinhos maternos, nem a amizade fraterna, nem o carinho de esposa ou o amor de filho fazem o homem dobrar o seu egoísta e tornar-se realmente o que deve ser, um servo do Senhor. Porém a dor tudo consegue, porque vem mansamente, ninguém a vê, é invisível, não se pode atingir, procura-se apenas desviá-la do seu intento, mas não se consegue, ela vem, localiza-se, estabelece-se, realiza o seu reinado. Correm as lágrimas humildemente, o sofrimento martela como se faz ao diamante bruto, a dor vai lapidando o caráter do indivíduo, até que consegue o seu intento. Ele que ressurge, ele que volta para o rebanho de onde nunca deveria ter saído, ele que se torna útil, trabalhador, aspirando sempre uma vida melhor. Meus amigos, a doutrina de Cristo é de paz, de verdade e de amor. Amai-vos uns aos outros, já vos disse em outros tempos. Hoje, repito, Jesus crucificado, Jesus ressurgido. Glória a Deus. Encaminhai os vossos corações para Ele, e por hoje, dai por terminada a vossa comemoração. Glória a Deus. João Evangelista. Em 15 de abril de 1938. Grata emoção. Meus prezados amigos, meus queridos irmãos, aqui estou em vosso meio, pronto a vos trazer a minha humilde palavra, de animação e conforto. Aqui estou mais uma vez no cumprimento desse dever, que a mim mesma impus, de atender aos vossos pedidos, recorrendo aos que podem mais, para os poder satisfazer inteiramente. Não tenho estado afastada de vós, porque o meu pensamento vos acompanha sempre. Esta obra, que eu vi nascer, sempre me preocupou, enchendo-me de alegria nas suas vitórias, e de tristezas na sua amorosidade em crescer. Agora, graças a Deus, impulsionada pelos amigos do alto e pelas boas intenções dos homens terrenos, o asilo vai prosperando, embora lentamente, mas essa prosperidade é mais segura, mais sólida,
indo passo a passo, do que rápida como um foguete. As casas feitas sem alicerce, muito rapidamente, sem ponderação alguma, não têm base segura para o futuro. Vós vindes andando devagar e, graças a Deus, tudo tendes conseguido. Venho animar-vos a continuar assim. Meus amigos, há bem pouco tempo um acontecimento sucedeu que aos homens deu motivo de tristezas e lágrimas, e para mim deu motivo de grande alegria. Compreendei, eu não fico satisfeita pelas lágrimas que outros derramaram. Fico contente pela alegria do espírito que abandonou a carne e correu vitorioso para o além. Pessoa que me é muito cara, e que incentivou a vossa obra trabalhando pelo seu progresso, desejoso de fazer outros, talvez mais fortes em fortuna, ampararem esta causa hoje vive no além. Fui feliz naquele instante lamentando embora a tristeza dos da terra, que, vendo partir o seu chefe, o seu amigo, o seu protetor, naturalmente se encheram de profunda saudade. E a pobre esposa, que se achava segura ao seu braço forte, naturalmente, sente o vácuo no seu coração, o vazio na sua vida. Falta-lhe aquele que tudo animava com a sua palavra, com o seu gesto. Tudo isso me constrange, me entristece, mas supera essa emoção a alegria de vê-lo retornar às nossas paragens, podermos conversar, trocar ideias, e juntos vagarmos pela planura sem fim, olhando as belezas do infinito. Por isso eu disse, tive uma grande alegria. A vida na terra é sempre um sofrimento. Quantas almas conheço eu, ainda presas a corpos franzinos, débeis, ansiosos por se libertarem desse cárcere. Mas ninguém se esqueça que o dia pertence a Deus, a hora, só Ele pode marcar, a chamada final, só Ele pode realizar. Ninguém avance um passo, ninguém procura encurtar os dias terrenos. Ofende, só em tal pensamento, a seu Pai, a seu Deus, ao seu Criador. Carregue cada um a sua cruz. E vós, que tanto vos interessais uns pelos outros, sede os sirineus de todos aqueles que precisarem de vós. Amparai, socorrei, ajudai. É assim que se comunga na taça do amor fraterno, é assim que se pratica o amor de Deus, através da palavra do Cristo. Deus vos abençoe e vos proteja. Irene. Em 22 de abril de 1938. Sejamos fraternos. Deus seja louvado em sua caridade para com os humanos. Meus amigos, meus irmãos, procurarei ser breve, testemunhando apenas o laço de solidariedade que nos deve unir, vós os da terra, e nós os do espaço. Os espíritos, por já terem possuído um corpo de carne, conhecidas vicissitudes da terra, carregado a sua cruz, tido o seu sofrimento, o seu cálice de amargura, passando para o plano além, deverão ser solidários com os seus irmãos que ainda lutam nesse mundo de provações e dores. Assim também, os da terra, devem ser solidários com os seus irmãos do além, são eles os seus instrutores, que lhes dão as intuições precisas para que progridam no caminho do bem, correndo solícitos a ampará-los nos momentos precisos. A solidariedade deve existir, portanto, entre o mundo do espaço e o mundo terreno. A fraternidade é pregada em todos os tons pelos espíritos adiantados. E aqueles que, como eu, ainda não alcançaram essa luminosidade tão almejada, vêm no entanto dizer aos seus irmãos: sede fraternos. Sede unidos uns aos outros. Não façais para os outros aquilo que não gostaríeis que eles também vos fizessem. Não deis para os vossos irmãos palavras ou atos que possam magoá-los, que possam feri-los no íntimo do seu ser. Sede calmos, bondosos, amantes uns dos outros. A vida é uma escarpada longa, e ninguém procure caminhar só, porque o subir ladeira é tão íngreme, sem ser encostado a um bordão, dá motivo a que resvale o pé e caia no abismo. Buscai amparar uns aos outros. Onde está o fraco, correi em seu auxílio. Onde está o forte, aconchegai-vos à sua sombra. Onde se encontra o humilde, segui o seu exemplo. Onde está o orgulhoso, doutrinai-o para que seja humilde.
Onde se acha o caridoso e bom, imitai-o. Onde está o invejoso, ambicioso, fugi da sua presença. Sede fraternos, meus amigos. Não é sem intenção que repito esta frase. É necessário que ela soe como metal aos vossos ouvidos, como um badailar forte, para vos chamar ao cumprimento do dever. A fraternidade deve existir entre todos vós, para que vos estimeis, para que vos auxilieis, para que tenhais uns para com os outros verdadeiros sentimentos de irmãos. Meus irmãos, eu suplico a Deus, neste instante, que leve a paz a todos os lares, para que as perturbações que existem sejam debeladas, para que a amizade não seja fingida, mas sincera de coração a coração. Que a paz de Jesus, penetrando em todos os lares, possa implantar o seu reinado, a fim de que o mundo prospere rapidamente, porque, da forma que vai, sem fraternidade, é um caminhar lento, demorado, tardio. Alcançará a meta, não há dúvida, porque a palavra do Cristo não pode voltar atrás, mas será muito longa a sua jornada, quando pode caminhar vertiginosamente para a felicidade. Deus vos guarde, guie e proteja sempre. Alfredo Barcelos. Em 22 de abril de 1938. Prevenindo os imprudentes. Irmãos amados, que vos congregais nesta casa de caridade, buscando praticar como Jesus ensinou, em vossa presença está quem pela primeira vez faz ouvir a sua modesta palavra aos seus irmãos. Em tempos passados, quando a vossa pátria ainda era um matagal virgem, possuindo apenas cabanas toscas, arraiais povoados de gente igual a mim, morava eu às margens de um grande rio, onde, com os meus companheiros, trabalhava para o sustento do meu corpo e da minha gente. Assim vivi, assim lutei. Não obstante a ignorância daqueles tempos e a incipiência do meu espírito, tenho a consciência limpa de culpa no sentido de fazer mal a qualquer dos meus amigos ou inimigos. Sempre procurei perdoar todo o mal que me era feito, e jamais assisti com prazer a qualquer dos festins próprios de minha tribo, quando capturava o inimigo. Parece-me até que o sangue se me gelava nas veias, e toda aquela bravura indômita do meu ser se acovardava diante do sacrifício de outro homem. Naturalmente, não fui bem visto por isso, mas, hoje, não me arrependo de ter assim procedido. Mais tarde, quando em outras encarnações aqui vivi, tive essa mesma linha de proceder. Não desejo mal a ninguém nem quero retribuir o mal com outro mal. Isto não é regra para os homens, principalmente os da minha espécie. A verdade é que fui sempre assim. Agora, procurando adiantar um pouco mais o meu espírito, frequento lugares onde imagino possa beber alguma instrução e, também ser útil. É assim que estarei nesta casa, hoje, na sessão de passes, onde me foi permitido ajudar um médium no seu trabalho. Sinto-me satisfeito com isso. Mas para vos falar, contando alguma coisa sem ser de mim próprio e que vos seja útil, eu venho dizer-vos, meus amigos, que os homens têm por costume destruir, muitas vezes, aquilo que com tanto trabalho, com tanto ardor, com tanto afã e zelo, construíram. Eles são construtores e, depois, destruidores. A maioria dos homens é assim. Observo especialmente entre os homens. Não digo entre as mulheres, quero dizer entre os homens, esta precisamente é a expressão mesmo que quero usar. Eles destroem aquilo que com tanto trabalho construíram. Neste ponto, são menos hábeis e prudentes do que os pássaros, que constroem os seus ninhos e procuram conservá-los bem. É possível que o furacão ou a chuva os destruam. Mas não são eles próprios, são elementos contrários, elementos que eles não podem dominar. Mas a própria criatura idealizar um bem, realizar esse bem, e, depois, com trabalho de sapa, destruí-lo. É insensato. Os homens procedem muitas vezes assim. Vim só para dizer isto. Minha estreia visa tão somente prevenir os imprudentes, que, mostrando-se tão valentes e fortes nas coisas pueris da vida, demonstram tanta fraqueza nos casos sérios.
Outras vezes, brincam com fogo, e, quando se queimam, admiram-se. Meus amigos, vim falar estas poucas palavras porque entendo que elas são um aviso para as criaturas pouco experientes da vida. Os homens feitos, criteriosos, os homens de certa compostura, não necessitam destes meus avisos. Mas aqueles que ainda não têm o cérebro bem equilibrado e oscilam com o vento precisam destas advertências. Por isso, aqui as deixo. Se tiverem utilidade, dá-me um prazer; se não tiverem, também não perdi o meu tempo, porque não ensinei mal. Vou partir. Deixo-vos os meus cumprimentos de irmão esteante nesta casa, nos passes e na comunicação, e faço votos para que o vosso trabalho progrida sempre, amparado, do alto, pelos bons espíritos, que tudo veem, tudo compensam, tudo aliviam, e tudo aprovam, quando bem feito. Lembrai-vos, nas preces, do vosso irmão Jeribá. Em 26 de abril de 1938. Ilustrai os vossos espíritos. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos salve. Permiti que eu fale mais uma vez às crianças, porque elas também frequentam esta reunião, igualmente estudam, aprendem e têm gosto pelas coisas do alto. Minhas amiguinhas, o conselho que vos dou, nesta hora em que se estudou um pouco sobre o desenvolvimento e a cultura da inteligência, é que não percais o vosso tempo enquanto estáis nos bancos da escola. Nada se pode fazer na vida sem um adiantamento qualquer sobre este ou aquele estudo. Quem é negação para qualquer matéria encontrará muita dificuldade lá fora, quando a vida se apresentar em toda a sua luta, em toda a sua rudeza. Quem, entretanto, conta com seu braço trabalhador, com a sua inteligência cultivada, poderá encontrar dificuldades, é certo, mas serão bem menores do que aquelas com que esbarram os que perderam tempo. Por isso, enquanto é tempo, enquanto sois crianças e a vossa memória é feliz, enquanto o vosso espírito não tem preocupações de outra espécie e não precisa ganhar para a subsistência do corpo, ilustrai-o. Porque é o espírito que trabalha. Não penseis que digo mal. É o espírito que trabalha. O corpo apenas executa a ordem recebida, é o instrumento. Quem cogita, quem medita, quem planeja, é o espírito. O corpo é um mero executor das ordens que recebe. Ilustrai, pois, os vossos espíritos, aproveitai o tempo, ganhareis muito com isso, vereis que, lá fora, tudo vos será mais fácil. Conheço de perto amiguinhas vossas, que aqui receberam instrução e dela não sabem aproveitar-se, porque os seus pendores são bem outros. No entanto, se quisessem, encontrariam em seus espíritos cabedal suficiente para uma existência firme, segura, trabalhadora. Mas isto já é outro assunto, já é outro rumo para o pensamento. O que desejo frisar, neste instante, e a necessidade da vossa cultura, do vosso estudo, da vossa assiduidade às aulas, com boa vontade, para que vossos espíritos possam realmente instruir-se. É para o vosso bem que assim falo, é para o vosso bem, que eu espero e auxilio, no sentido da evolução dos vossos espíritos. Estudai, aprendei. Contais com a boa vontade dos que vos cercam, dai-lhes o prazer de vos ver progredir, demonstrando que o vosso tempo nas aulas não é perdido. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 26 de abril de 1938. Almas limpas. Meus amigos, meus prezados irmãos em Cristo, Deus vos salve, Deus vos guie. Procurai ter sempre as vossas almas limpas e claras como arminho, para que possais penetrar no além cheios dessa certeza que produz a fé. Procurai ter as vossas mãos limpas de todo o mal, para que elas não se manchem com o pecado. Procurai ter a vossa mente saneada dos maus pensamentos para que possais responder por eles na presença do vosso guia. Meus amigos, procurai também ter o vosso pé sempre na linha da virtude e do dever, para que ele não resvale no caminho do vício, da perdição. A estrada do bem na terra é difícil de ser seguida, porque as tentações são muitas, os temporais da terra, as desventuras,
cercam um indivíduo fraco de tal forma, que lhe é facílimo falir. Almas, porém, devotadas ao bem, consagradas a Jesus, podem se sentir amparadas nesse amor, olhando sempre para o alvo distinto da sua vocação. Meus amigos, quereis coisa mais bela, mais pura, mais agradável à vista, neste mundo, do que a brancura de uma alma que se espelha na face, olhar que revela a pureza, boca que só pronuncia a verdade, face tranquila como a consciência que mora dentro do ser. Nada mais belo, mais atrativo. Não se pode deixar de afastar o olhar da pessoa irada, face contraída, fisionomia dura, revelando a maldade do coração, deixando transparecer os pensamentos odientos que alimentam o seu ser, que contrastam com o temperamento dos que seguem o bem. Meus amigos, procurai ser assim. Jesus foi manso e humilde de coração, Jesus foi sempre terno, suave, meigo, não obstante, foi sempre reto, severo, justo, porque a severidade, a justiça, não podem ser separadas da misericórdia, da justiça. Limpai as vossas almas de todo o pecado, não consintais que o pensamento contra o próximo encontre guarida dentro de vós. As almas puras confiam em Deus. E quando os bolsos do infortúnio vierem ferir os vossos corações, magoar a vossa vida no âmago do vosso ser, consolai-vos e olhai sempre para aquele que, sendo justo, sendo filho de Deus, foi escarnecido, maltratado e tratado como um impostor à face dos homens. Ele que era o verdadeiro rei, ele que era puro, limpo. O que dirão de vós? Que suspeitas verdadeiramente injuriosas não poderão cair sobre vós? Consolai-vos nas amarguras, sofrei com paciência e fazei sempre um esforço para conservar um pouco da vossa fé. Deus vos guie e permita que em todos os dias da vossa vida, o alvo supremo da vossa vocação seja sempre fazer a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Deus vos guie e proteja. Célia. Em 29 de abril de 1938. Sede o trigo na seara do Senhor. Meus amigos, paz. Espiritismo é a grande seara onde o agricultor vai lançar a sua semente. É o grande campo que ele cultiva para lançar-lhe a semente que mais tarde produzirá fruto. Sai o semeador a semear, qual a semente que leva consigo, para lançar nesse campo vasto que o Senhor lhe oferece. Que sementeira fará este adepto do cristianismo? Tal seja a qualidade da semente que leva, tal será a natureza do fruto que produzirá. Quantos ao levantar do sol, saem para semear o fruto que produzirá mais tarde o alimento para sua família e para a família do próximo. Em volta com a semente do trigo, porém, pode ir a semente do joio. E até um certo ponto, como disse o Mestre Divino, crescerão juntos, joio e trigo. O agricultor não os poderá separar, eles crescerão juntos. Os de fora, os inexperientes, os que não conhecem a natureza das plantas, dirão: eis aí, um campo de trigo. O agricultor experiente dirá: eis um campo de trigo, onde se mistura a perniciosa semente do joio. Mas como disse o Divino Mestre, a ele compete a separação do joio para lançá-lo fora. Entre os homens, porém, ordinariamente, o joio separa-se do trigo, porque não pode estar em contato com a planta que é inteiramente oposta ao seu modo de ser, ao seu sentir. Há indivíduos que representam o joio no meio em que vivem. Eles procuram agradar, simular bondade, parecer que são realmente bons, mas não são. Tarde ou cedo o instinto se revela, o indivíduo mostra-se tal qual é. E quantas vezes ele próprio é quem rompe o preconceito e se enche de uma filácia que não tem razão de ser, afastando-se do campo de onde nunca deveria ter saído, ao calor da terra, aos cuidados do agricultor. Vai se estiolar, vai viver sem carinho, vai viver unicamente de si, e sentirá no íntimo saudades daqueles que o deveriam amparar, ausência do verdadeiro sentimento de amor que estreita as criaturas entre si, e a sua mágoa será profunda. O espírito magoado não pode ser jamais aquilo que já foi. O joio se estiolará,
o joio sentirá a ausência do aconchego que lhe oferecia a terra do agricultor. Homens que me escutais, procurai viver em paz uns com os outros. Buscai sempre respeitar as ideias alheias, como quereis que as vossas sejam respeitadas. Tende para com os outros sentimentos de caridade, como quereis que os outros tenham para convosco. Não vos arvoreis em juízes, porque juiz, só um, e este vê no fundo das consciências. Procurai no seio da vossa família, não cerdes, jamais, o joio pernicioso, que terminará por ser arrancado, porque a sua presença é prejudicial. O trigo é a grande massa, é o sustento, é o pão, é a vida. O joio é a calúnia, é a intriga, a discórdia, o pensamento indigno, é a baixeza de caráter. Trabalhai na vinha de Jesus, para serdes o trigo da sua seara, não sejais jamais o joio que virá sufocar a boa semente, se o agricultor em tempo não o afastar. Deus vos guie, Deus vos ampare. Max. Em 29 de abril de 1938. O Espiritismo se firmará. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos salve, Deus vos guie. Falemos um pouco sobre a fé, esse alimento espiritual que sustenta e fortifica os espíritos. O que é a fé? O que representa ela na vossa vida? Que papel desempenha na vossa existência terrena? Para os desencarnados que conhecem de perto o mundo além, não podendo, por isso mesmo, vacilar entre a certeza ou a dúvida da vida além da morte, para nós, a fé é compreensível, razoável até. Mas para o homem terreno, o que representa a fé? O que significa, na sua compreensão, essa virtude excelente? A pessoa que tem uma fé como que inata dentro de si, basta uma leitura, a presença de um espírito comunicante, ou a influência de alguém piedoso e bom, para lhe despertar no ser a fé que estava escondida no recôndito da sua alma. Há outras pessoas, porém, às quais os testemunhos mais edificantes, a maior elucidação não convencem. Direi vós, para essas, não há esperança. É engano, meus amigos. Vós sabeis que a doutrina que professais é de progresso e evolução, sabeis que dia a dia ela progride, e vai modificando, amoldando caracteres, com perseverança e firmeza, embora com certa lentidão. Por isso mesmo, não vos deveis admirar de que, diante de testemunhos solenes, capazes de convencer os endurecidos, outros se mostrem ainda exigentes, declarando insuficiente tudo quanto vem. Vós sabeis que a vida não é este punhado de dias que o calendário colecionou para denominar ano, não é, mesmo, século, a vida é a eternidade. Logo, quem na primeira existência terrena não conseguirá avançar um passo espiritualmente falando, certamente conseguirá em existências vindouras. O vosso interesse, realmente, como crentes espíritas que sois, é apressar a evolução dos seres. Desejais que, quanto antes, o Espiritismo se torne tão claro, tão palpitante de vida aos olhos do mundo, que este, por si só, se convença. Lembrai-vos, porém, de que estas coisas, como, aliás, toda ciência oculta, estão nas mãos de Deus, e os vossos mentores, instruídos por aqueles que ainda sabem mais do que eles, as vão dirigindo por tal forma, que o dia raiará em que haverá, de fato, um só rebanho e um só pastor. Para vós, a realização do vosso desejo é a existência presente. Para nós, bom seria que a convicção se fizesse em tais espíritos na vida atual, mas, se assim não for, o fato carecerá de importância. E sabeis por quê? Porque a eternidade do tempo aí está, principal mestra no aprendizado espiritual, a eternidade aí está, e, com ela, as vidas sucessivas. O que é difícil numa vida se torna fácil em outra. O caminho se vai aplanando. Comparai a evolução espiritual com o progresso material, e vereis que a terra em que habitais, ou a aldeia que viu nascer, não tinham, naquela época, o desenvolvimento que atingiram hoje. E vós não sois homens seculares,
Sois criaturas de ontem, crianças, pode-se dizer. Assim, o progresso se fará na vida espiritual, embora o mundo não queira demonstrar e capriche nesse propósito, aparentando que nada está sendo executado, tudo se encontra perdido. Mero engano. A sementeira do bem se fará, o espiritismo se firmará e as almas se convencerão de que são realmente muito mais do que pensam, em vez de unicamente seres humanos, como se supõe, elas são bem mais do que homens, porque são espíritos. E o dia chegará em que elas compreenderão esta grande verdade, que, se não o presente, o futuro lhes mostrará. Deus vos guarde, ampare e faça cada vez mais amorosos para com esse estudo profundo, que será o guia na vossa existência presente e a luz para a vida futura. Que assim seja. Bittencourt Sampaio. Em 3 de maio de 1938. Uma manifestação evangélica. Filhos do meu Pai, do vosso Deus, que Ele vos abençoe é o meu voto nesta hora. O Evangelho do Cristo foi sempre cheio de luz e verdade. Eu o conheci quando na vida terrena com ele me ocupei lastimando apenas que na minha inconsciência e imprevidência, o não tivesse fornecido ao homem em toda a sua pureza, em toda a sua beleza e verdade. Mas era obrigado a dá-lo aos meus irmãos obedecendo às leis que me governavam. Lamento todo esse tempo perdido, e tenho procurado recuperar alguma coisa do que bem deixei escapar, nesta vida do espaço em que me encontro. Em diversas reuniões espíritas, tenho feito ouvir a minha palavra, fraca embora, destituída de eloquência e saber, mas experiente e bem intencionada, e hei de continuar a fazê-lo, ora citando o meu nome, quando conveniente, ora me apresentando como um amigo, quando entendo que é necessário não pronunciar. A vós, que vos dedicais à propaganda espírita e que tendes desejo de chamar para o vosso grêmio cristão todos aqueles que dele se encontram afastados, eu venho auxiliar-vos um pouco, ajudar-vos, se Deus o permitir, intuindo, para que o Evangelho cada vez mais se dissemine entre o povo, de forma a abrir-lhe o entendimento às verdades eternas. Auxiliar-vos-ei todas as vezes que vos encontrar em campo, preparados para a propaganda espírita, e permita o Senhor que as palavras de Jesus, através da vossa vida, dê sempre o fruto bom que é lícito esperar dos bem-intencionados. Nunca vos esqueçais de que será pelos vossos atos, pela vossa linguagem, pelo vosso proceder, que se conhecerá a influência do Espiritismo em vós. Coragem nos momentos de prova, firmeza. Deus não dá pedras aos filhos que lhe pedem pão. Nesta fé e nesta esperança, alentai os vossos espíritos. Por hoje, somente estas palavras. Um amigo. Em 3 de maio de 1938. O alicerce da fé. Irmãos amados, meus amigos, palavras que foram ditas a Paulo, o apóstolo bendito do Senhor. Difícil coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Interpretado fielmente é o seguinte: dura coisa é pisar sobre a verdade sustentando o erro. A verdade pura, única, inabalável e indestrutível, é a verdade eterna. Deus não pode ser pai de criaturas mortais, Deus é o pai dos espíritos imortais, formados à sua imagem e semelhança. Os corpos que vivem em vosso meio, humanos, homens ou mulheres, são todos depositários dos espíritos que neles encarnam, servem então somente para que o espírito possa na vida desempenhar o seu papel, e a inteligência, dom divino, centelha a partida do próprio Deus, para que o homem, espírito, possa reconhecer a superioridade do ser que o criou e não se envergonhar do ter por pai. A ciência que se envergonha do seu Criador, que quer colocar-se acima do próprio Deus, que renega as leis sábias do seu Pai, infinito em amor e bondade. Esta ciência é semelhante aos pequenos oiteiros que querem transpor as grandes montanhas, é a relva miúda que tapiza o chão e quer ombrear como o carvalho enorme, que abriga sob a sua copa o viandante sedento e calcinado pelo sol. A ciência que não crê, é o pigmeu, a ciência onipotente, é o gigante. Mas o orgulho humano,
terrível ameaça contra a salvação do homem, rebaixa-o à condição do vil, do ignóbil, e o homem, depositário de um espírito que Deus formou para a evolução, fica como a água dos charcos, estagnada, parada, sem poder desempenhar o papel para que foi criada. Assim o homem, criado por Deus, para a evolução, para a grandeza, para a sabedoria, tudo isso aliado à humildade, mesclou-se de orgulho, de falsidade e transformou-se num ignorante, quando poderia ser um sábio. Deus convence as criaturas inteligentes, de que, para subir, para crescer, é necessário ser humilde e bom, mas a sabedoria que não conduz a Deus, é falsa. Ela é tal qual o diamante falso que não suporta o exame do lapidador que o conhece e o rejeita. Vivei, meus amigos, da vossa fé, ilustrai os vossos espíritos, aprendei a conhecer-vos, mas nunca vos esqueçais de que o alicerce da fé, e a humildade aliada à caridade. Deus vos guie e vos ampare. Tiago. Em 6 de maio de 1938. A fortaleza do crente espírita. Caros irmãos, meus amigos, Deus vos dê a sua paz, a sua luz. Venho trazer-vos uma palavra de conforto para que possais prosseguir na vossa luta pela existência. A luta pela vida terrena é infatigável para aqueles que têm a força espiritual que vem do alto. Os homens fracos, ou melhor os que se consideram fortes porque confiam em si mesmo, baqueiam cada dia, apelam para medidas extremas que só servem para prejudicar os seus espíritos. Alguns desertam pela porta do suicídio, mais tarde é que vão saber a escuridão em que se veem envolvidos, a dor dos seus espíritos ao terem conhecimento do mal que praticaram. O crente, porém, preparado pela luta, deve estar sempre vigilante, porque as tentações o cercam a cada passo. É como um manau em mar alto, quando desarvorada a vez surgir pela frente montanhas e montanhas d'água em catadupas enormes, capazes de fazer afundar o frágil barco. Mas os marinheiros com mão segura, guiam a direção do seu barco e confiando na providência, conseguem vencer as ondas. Ai daqueles, porém, que não têm confiança em Deus. Até ao mar, nas grandes tempestades, é possível vencer pela fé, e quando não o puder, resignar-se à prova. Assim o homem na vida. A cada passo um embaraço, a cada passo uma montanha a vencer, e ele a querer galgar essa escada engremiolada de precipícios enormes, amparado a sua própria pessoa, ou de outro corpo humano tão fraco como ele. O crente, porém, fervoroso, confiante em Deus, sabe que nada neste mundo, sabe que não pode vencer, mas, ao mesmo tempo sabe que Ele é quem domina os ventos, domina as tempestades, domina o tempo e os próprios acontecimentos. Orai, portanto, meus amigos, pelo progresso dessa doutrina abençoada, porque só ela vem trazer certeza aos homens da salvação pela fé. Ela explica francamente o que é a estrada da vida, que vai desembocar no além luminoso. Abençoado seja pois o Espiritismo que dá a mão ao fraco, sustenta o justo, e faz galgar a escadaria da vida, seguro, com o pé firme, olhar fito no alvo supremo da sua vocação. Deus vos guie. Até. José Dácio. Em 6 de maio de 1938. Esperança radiosa. Irmãos amados e meus amigos, desça sobre vós a paz do Senhor, que ela repouse em vossos espíritos, para a tranquilidade e progresso da vossa vida na terra. Meus amigos, que conheceis vós da vida além campa, que sabeis dos ensinamentos espíritas a tal respeito. Notícias trazidas pelos vossos amigos do além, ensinamentos fornecidos pela palavra dos mestres, conhecimentos que são dados pelos livros bem escritos sobre a matéria. É quanto vós conheceis. E talvez saibais um pouco mais, muito embora a memória vos falhe nesse sentido, porque os vossos espíritos já vieram da pátria do além e devem ter guardado dentro de si alguma reminiscência da vida além túmulo. Muitos de vós nunca tiveram dúvida de viver além da morte. Era como uma intuição secreta,
que vos dizia: lá é que se vive, a terra é estrada provisória. Assim pois, notando uma espécie de melancolia que vos cerca, especialmente alguns, talvez um resto de saudade, de lembrança, daqueles que partiram, porque a partida de um faz recordar a de muitos, notando essa tristeza, essa espécie de nostalgia de um país distante, eu venho dizer-vos, meus amigos, a vida além da morte, para o espírito crente fervoroso, deve ser sempre um motivo de uma esperança radiosa. Os verdadeiros crentes não têm a menor dúvida de que viverão depois desta vida terrena. E por que entristecer, ter pesar, quando se vê que outros já depuseram o fardo de suas culpas na terra e partiram livres para o além? Por quê? Não vos deveis entristecer, meus amigos. A alegria que reina entre as criaturas desencarnadas, pelo fato de se verem livres desse corpo de carne, que, embora reduzido em matéria, é, no entanto, uma cárcere para o espírito, deve alentar-vos e encher-vos de prazer, quando sabeis que alguns podem voar, sair, ao toque de chamada daquele que pode chamar. Isto deverá ser, para vós, um incentivo na prática do bem, deverá dar-vos coragem para suportardes as agruras da vida material. Porque quanto mais apertado for o cerco, quanto mais agudos forem os acúlios, quanto mais pungente for o sofrimento, mais perto estareis do sol radioso que é Jesus, a quem o mundo ofereceu uma coroa de espinhos. E só o pensamento de sofrer sabendo que ele padeceu mais, e primeiro, deve encher a vossa alma de júbilo, pela certeza do descanso além da morte. Cristãos espíritas, que me ouvis, vede que as fileiras dos espíritas, na terra, estão ficando abertas pelos claros daqueles que partiram. Quantos, em tão pouco tempo? E quantos, ainda, para seguir? Isto quer dizer que, quando partem os batalhadores, as suas vagas devem ser imediatamente supridas na terra, para que o serviço não sofra a solução de continuidade. Um que partiu, outro que se reponha no lugar, um que se foi, mais outro que surja para substituí-lo, e, em fileiras cerradas, coesos, unidos, fortes, prossigam todos os espíritas irmanados para que a fé seja o clarão que ilumine o mundo e fortifique os corações, alentando-os para a nova vida. Coragem, meus amigos, coragem, companheiros. Não tardará muito o dia em que os vossos amigos recém-partidos trarão pessoalmente o seu testemunho de verdade perante vós. Por enquanto dizei-lhes, adeus, meus amigos. Deus seja convosco, que a felicidade vos cerque, que o clarão da humildade, que aureolou as vossas frontes na terra, seja a entrada na porta do além, e que a caridade, que vos guiou os passos, igualmente vos cubra com seu manto protetor. Deus vos guie e ampare nessa trajetória para o além. Isaura. Em 10 de maio de 1938. Pontos simbólicos. Meus amigos, meus irmãos, desça sobre vós a luz bendita do amor de Deus. Designada que fui para o encerramento desta sessão, caros irmãos, venho chamar a vossa atenção para os vossos próprios espíritos, cuja liberdade deveis amar, desejar e promover. A prisão carnal que retém os vossos espíritos não pode, de forma alguma, impedir de todo o surto desses espíritos para o espaço. Se tendes desejo de aprender as coisas concernentes à vida espiritual, mesmo no corpo de carne podereis fazê-lo. Estudai, pois, os fundamentos da doutrina que professais. Sem esse estudo, não podereis compreender as vicissitudes da terra, as mudanças de situação que se oferecem aos vossos olhos cada dia, o transtorno espiritual, o atraso de outros seres e a evolução rápida de muitos. Só um estudo consciencioso vos fará entender estas coisas. Meus amigos, o ideal do cristão, na terra, deve ser sempre pacífico. Um cristão espírita tem direito à felicidade que Deus lhe prometeu. Certamente que todos os homens fazem jus a essa felicidade. Mas, quando digo cristão espírita, é porque reconheço que este,
mais do que qualquer, deve compreender os privilégios da sua alma, a ciência da doutrina que profecia as promessas infalíveis do próprio Deus. É por isso que fala ao crente espírita. A expressão de Jesus, amai-vos uns aos outros, é um conceito que traduz realmente a verdade do amor de Deus. E, todas as vezes que os vossos corações se abrem no influxo desse amor, Deus grava, na folha corrida da vossa vida espiritual, um ponto significativo de bem-fazer. Da mesma sorte, todas as vezes que dás um passo errado, prejudicando quem quer que seja, é gravado, igualmente, na vossa vida, um ponto de mal-fazer. Tal seja o número de pontos, simbólicos, já se vê, na vossa folha corrida, para o bem, tal será o rumo que tomará a vossa felicidade, e tal seja o número de pontos para o mal, será o retardamento da vossa ventura. Venho em nome de alguém que não estava designada para se manifestar hoje. Por meu intermédio, esse espírito agradece a ação benéfica, benfazeja, salvadora, permitir a expressão, que alguém desenvolveu nesta casa. As boas obras não necessitam de reclame. O crente espírita não deseja que se toque trombeta ou clarim, chamando atenção sobre os feitos caridosos. Modestamente, oculta-se, porque conhece o preceito do Evangelho, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Por isso, digo-vos, meus amigos, meus irmãos, o espírito que intuiu nessa criatura prática da ação a que me referi, hoje se regozija e se alegra, por ver bem recebida sua intuição. Posteriormente, em qualquer oportunidade, manifestar-se-á, aludindo, talvez, ao fato. Mas, para aquele que praticou essa ação nobre e para aquele que intuiu, minhas palavras são suficientes para dar a entender que mais um ponto na escala do bem-fazer foi lançado na vossa vida. Deus abençoe todos aqueles que se lembram dos seus irmãos sofredores na carne e no espírito, e Deus ilumine os corações bem formados e os espíritos amigos do bem, para que continuem a sua jornada, norteados sempre pelo espírito de caridade e humildade que caracterizou o próprio Jesus em seu caminhar terreno. Deus vos abençoe e guarde, e a esse espírito intuidor faça crescer sempre em glória e ventura celestial, para a alegria de todos nós. Deus vos abençoe e proteja. Maria Luísa. Em 13 de maio de 1938. O fruto bendito do cristianismo. Venha sobre todos vós, reunidos em nome de Jesus, a benção de Deus. Meus amigos, a solidariedade entre os homens espíritos é um fato. Nem poderia ser de outra forma, uma vez que o espiritismo cristão trabalha para essa colaboração efetiva entre seres encarnados e seres desencarnados. E digo espiritismo cristão porque, para o espiritismo que se dedica a outra qualquer prática que não seja evangélica, a solidariedade não é tão necessária, não visando o princípio de caridade. Homens e espíritos não sentem esta necessidade tão grande de se aproximar uns dos outros. Para nós, porém, que cultivamos com amor e carinho a vinha santa do Senhor, esse fruto bendito do cristianismo, a caridade é a mais bela prova de solidariedade que podemos dar aos nossos irmãos. Sofreis, meus amigos, penais dentro da vossa alma. Tendes dores que vos afligem o corpo material, ou preocupações que afetam o vosso espírito, mortificando-o. Nós estaremos solidários convosco, e procuraremos sempre, na medida das nossas possibilidades, valer-vos. Há enfermos em torno de vós. Há criaturas crentes, que padecem por ver o sofrimento daqueles que lhes são caros. Nós estaremos com essas pessoas, não as abandonando jamais. É um caso semelhante ao que se dá agora com o meu espírito. Eu preciso velar pelos meus, e, graças a Deus, tenho permissão para o fazer. Já muitos dos meus amigos perderam horas preciosas de descanso em torno do meu leito de dor. Já sofri, também, dores atrozes no corpo, que, felizmente, não fizeram esmorecer a chama da fé em meu espírito. E vi almas queridas,
pessoas a quem estimei sempre do íntimo do meu coração, desdobrando-se para mitigar o meu sofrimento, envidando esforços para minorá-lo, orando fervorosamente, para que fluidos benéficos baixassem